Vamos chamar aqui o Pedro Venceslau. O Pedro vai trazer para a gente uma apuração de que a facção Comando Vermelho, a qual os dois fugitivos pertencem, Pedro, como a gente contava agora há pouco, opera dentro de uma estrutura de negócio similar à de uma franquia. Eu queria entender melhor isso. Foi o Pedro que trouxe ontem para a gente aqui no Bastidores CNN a informação de que eles atuavam no Comando Vermelho. Agora o Pedro destrincha melhor que tipo de atuação eles tinham. Porque quando a gente pensa em Comando Vermelho, a gente pensa no Rio de Janeiro, né, Pedro Venceslau? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos. Pois é, o Comando Vermelho nasceu em 1979, no Rio de Janeiro, no presídio da Ilha Grande, mas hoje concorre com o PCC como a única facção nacional do país. São duas facções, né, o PCC e o Comando Vermelho, mas com estruturas muito diferentes. O PCC não tem a estratégia de território armado geográfico, como tem o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que é o controle de favelas. E o PCC também não tem uma estrutura hierárquica, quer dizer, o Comando Vermelho não tem uma estrutura hierárquica como o PCC, que se organiza por meio das suas sintonias. Então, existe um comando, uma cadeia de comando que dialoga entre si. No caso do Comando Vermelho, os líderes locais têm autonomia e funcionam como uma franquia. Uma franquia que usa a bandeira da facção para fazer uma espécie de network, ou seja, eles dividem rotas, dividem fornecedores e dividem também a logística, mas cada um com a sua autonomia local. No caso do Acre, essa dupla de foragidos, eles comandam o Comando Vermelho no estado do Acre, estavam lá em Mossoró porque lideraram uma rebelião ali no estado, e lá no Acre o PCC fez uma aliança com outro grupo chamado Bonde dos 13, justamente para enfrentar o Comando Vermelho, que é a facção dominante no estado. Entre as lideranças mais importantes hoje, nacionalmente falando, do Comando Vermelho, está o Márcio Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, que está preso no presídio de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná. Ele é o líder máximo da facção e já chegou a promover mudanças na cúpula da organização, mesmo estando preso. E tem outros nomes que a gente tem ouvido muito falar nos últimos tempos, que fazem parte de uma espécie de conselho da organização. São eles, por exemplo, Luciano Martiniano da Silva, ou Pezão, que está foragido e lidera o tráfico no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. É um dos principais líderes. Além deles, tem o Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, conhecido como Abelha, que também está foragido, lidera o tráfico na Maré e faz parte de uma espécie de conselhão da facção. O ano passado a gente ouviu falar muito sobre Clemilson dos Santos, conhecido como Tio Patinhas, que está preso no Amazonas e é o marido da chamada primeira-dama do tráfico. O Clemilson, ele é o responsável, digamos, pela franquia do PCC no Amazonas. E aí temos esses dois fugitivos, que é o Debson Cabral Nascimento e o Rogério da Silva Mendonça, que comandam o Comando Vermelho no Acre. É uma fuga que custou muito caro e teve, certamente, investimento da facção. Houve um momento, Tainá e Uribe, que o PCC, lá por 2017, e o Comando Vermelho chegaram a se aproximar, porque eles tinham uma causa comum. Eles queriam combater o excesso de rigor nos presídios federais. A gente até comentou durante aquele episódio da Dama do Tráfico que o PCC investe em organizações não governamentais que levantam essa bandeira dos direitos da causa penitenciária. Naquele momento, então, eles fizeram uma espécie de movimento conjunto das duas facções e mobilizaram seus representantes políticos na sociedade civil, digamos assim, para defender essa bandeira em eventos como aquele que aconteceu, organizado pelo Ministério dos Direitos Humanos no ano passado, que deu toda aquela polêmica com a Dama do Tráfico. Então, o Comando Vermelho hoje é uma organização que não tem a mesma força política, não tem a mesma estrutura e não tem os mesmos recursos do que o primeiro comando da capital, mas ainda assim é uma estrutura nacional, é uma organização que faz frente e concorre como se fosse Pepsi e Coca-Cola. Pedro, eu estava conversando agora com alguns especialistas em facções criminosas, elas foram bem na linha do que você apresentou para a gente, que é importantíssimo, que o primeiro comando da capital, ele acabou se sofisticando em agir fora das fronteiras brasileiras. Então, criando escritórios no Paraguai, uma grande atuação, por exemplo, na Colômbia, na Europa. O Comando Vermelho pegou um pouco desse vazio do primeiro comando, que saiu do país, para avançar no Norte e Nordeste. Foi aí que ele acabou fincando raízes. E é importante essas informações
declarações do Pedro, porque uma das desconfianças da Polícia Federal é de que esses dois foragidos tenham tido ajuda do Comando Vermelho e que alguns funcionários dessa penitenciária de segurança máxima teriam simplesmente ignorado que eles teriam, então, tentado fugir, subido no poste e cerrado a grade porque receberiam recursos do Comando Vermelho. Isso ainda é precipitado, é uma investigação da Polícia Federal, mas ajudaria a explicar por que eles conseguiram esse feito histórico, que é fugir de uma penitenciária de segurança máxima do governo federal, porque eventualmente teriam um apoio do próprio Comando Vermelho.